Paz do Senhor, queridos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal No Alvo. E eu já desafio você nesse momento, se você aí gosta do Pastor Cláudio, tem assistido as pregações, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a levar a palavra a ainda mais pessoas. E mais um desafio para você é comentar aí embaixo o que já tem mudado na sua vida a partir do momento que você começou a assistir as pregações do Pastor Cláudio. Isso é importante porque muitas outras pessoas também vão ser tocadas pelo teu testemunho. Vamos agora pro vídeo, então não se esquece, compartilha, comenta, se inscreve, isso ajuda o canal. Deus abençoe, bora pro vídeo. Bom, gente, já deu para notar que a voz está meio avariadinha, então eu vou falar pouquinho. Mas não é de hoje, desde o começo dessa festividade de 8 anos, quando o Dr. Benny abriu no domingo, falando do número 8, e falando da chegada de um novo ciclo, de uma mudança de nível. Aí veio Luciano Subirá falando da importância do jejum, e também falando de um novo ciclo para a igreja, de uma nova etapa para a igreja, de um novo nível. E nós já temos ouvido isso o tempo inteiro. E hoje veio uma palavra ao meu coração, e eu parei um pouquinho para escrever 5 coisas que nós precisamos saber antes de subirmos de níveis. 5 informações que, se olharmos com carinho, e muito mais do que olharmos, se colocarmos como parâmetros na nossa vida, nós podemos conduzir a nossa vida de uma forma extraordinária. Então, é bem rápido, são só 5 pontos. Então, o que é que você precisa saber antes de mudar de nível, antes de subir de nível? A primeira coisa é: não interessa o nível que você alcance, Deus sempre estará acima dele. Por mais que você suba, por mais que você cresça, por mais que você enriqueça, por mais que você se fortaleça. Esse foi um dos motivos da queda do rei Uzias. Seu crescimento foi tão grande, ele cresceu de uma tal forma que ele achou que seu crescimento o havia colocado acima de Deus. E ele começa a querer burlar as determinações e os princípios de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é: os níveis estão aí para serem alcançados. Há uma proposta no mundo para mim e para você, e ela é de ascensão, ela é de crescimento, ela é de expansão. É verdade. Mas independente da casa que você mora, o carro que você anda, o número que você tem na sua conta bancária, sua popularidade, seus seguidores na internet, por mais que seu nível seja um dos mais elevados, saiba de uma coisa: Deus sempre está acima de você. Essa é uma das coisas que nós precisamos entender, porque tem gente que não pode mudar de um nívelzinho do nada para quase alguma coisa. Tem gente que, se receber uma promoção pequenininha, já acha que está acima do bem e do mal. Então preste atenção nesse texto para você entender. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor, te dei as mulheres do teu senhor no seu seio, também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, é só você falar comigo. Preste atenção no que Deus está falando. Deus está falando: cara, você não era ninguém quando eu entrei na sua vida. Você era um Zé Ruela, um borra-botas, um pastorzinho andando atrás, fedendo a ovelha. Eu entro na sua vida, tiro você de trás das malhadas, transformo você no herói de guerra, coloco você em evidência, enfio você no palácio. Você é o único cara na corte de Saul que tem autorização para tocar para ele dormir. E agora que eu te fiz alguém, você está achando que se tornou maior do que eu? Eu ainda estou onde sempre estive, no controle de todas as coisas. Tem muita gente que não pode crescer, que se muda de nível, acaba se perdendo. A primeira lição que eu quero deixar para mim e para você: os níveis estão aí para serem alcançados, os degraus estão aí para serem galgados.
Mas aprenda uma coisa, seja você quem for, Deus sempre vai estar acima de nós. O nível dele é o nível máximo. E nós precisamos entender isso. E eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, no verso 33. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pois desde agora e eternamente, amém, diz o texto. Então, se você planeja mudar de nível, cresça, meu filho, apareça, expanda, mas saiba de uma coisa: você nunca vai ser maior do que Deus. Entenda que Ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Então, antes de subir de nível, saiba que Ele ainda é maior que você. Está assim de gente, compra um carro novo, acha que vai entrar de carro no céu. Compra uma casa num bairro melhor, ganha um dinheiro, vem para a igreja, assume um cargo e acha que é. Não, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Cresça, apareça, que Deus te abençoe, mas saiba que Ele sempre vai estar acima de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Segundo, rapidinho, aprenda as lições do nível anterior. É muito importante nós entendermos. Você quer subir de nível? Quanto mais rápido você aprender as lições do nível que você está, mais rápido você vai estar para ir para a próxima. É mais ou menos como um videogame, certo? Para ir para a próxima fase, você tem que passar por essa. Se nós amadurecermos a nossa mente, temos o entendimento que todas as lições, eu gosto de Jó, no capítulo 2, no verso 10, quando ele diz assim: porém ele disse, está conversando com a mulher dele, como fala qualquer maluca, qualquer doido, assim fala você. Note que briga de casal é igual, até na Bíblia. O cara está chamando a mulher dele de doida. Você é maluca, fica falando essas besteiras, diz meu lado. Ela falou, eu quero que você morra logo, seu infeliz. Igualzinha, gente. Certo? A gente só não fala isso perto dos outros. Como fala qualquer maluca, fala tu. E aí ele diz algo extraordinário: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó, certo? Com os seus lábios. Eu gosto disso. Porque o que Jó está me dizendo é: seja uma lição favorável ou desfavorável, seja o bem ou seja o mal, quanto mais rápido você aprende, mais fácil fica. Não queira mudar de nível sem antes aprender todas as lições. Ô, gente, o que tem pessoas que parece que vivem looping na sua vida. Você olha a vida da pessoa, sofrendo, melhorou, sofreu, melhorou, sofreu, melhorou, sofreu, a vida inteira. Pastor, eu só sofro. Aprenda mais rápido. E não consegue construir um relacionamento sadio, duradouro. Aprenda as lições. Quer conseguir amigo? Quer conseguir confidente? Quer conseguir? Aprenda com as experiências negativas que você viveu lá atrás. Quer alguém confiável? Conta para ele algo que os outros podem saber, mas diz que é segredo. E vê se ele conta. Se ele contou, significa que não pode ser. Eu falo sempre isso. Eu falei ela na rua Rio de Janeiro ainda, quando eu estava. Uma irmã falou comigo que ia embora da igreja porque só tinha fofoqueiro. Eu falei, não, tem fofoqueiro, mas não só tem fofoqueiro. Fofoqueiro também tem. Porque a igreja tem de tudo. A igreja tem de tudo. Tem mentiroso? Tem? Invejoso? Sério? Tem ou não tem? Invejoso, mal pagador, mentiroso. Tem de tudo, não tem? Devia fechar esse negócio, ou pelo menos mudar a placa. Projeto recomeçar, Bangu 8. Segurança máxima. O que faz a igreja funcionar é um rio de água viva que passa limpando, curando as pessoas. Mas quanto mais rápido você aprender a lição, você pode mudar de nível. Eu acho isso extraordinário. É o que Jó está dizendo aqui. Eu recebi o bem ou recebi o mal, mas eu vou para a próxima fase. Pronto. E vou aprender o máximo que eu puder com a fase que eu estou. Porque tem gente que vive e não aprende nada. Eu gosto desse texto aqui, ó.
2 Samuel capítulo 18, verso 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, e parece o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é um homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás, e disse o rei: paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se levantaram a mão contra o meu rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão? E aí disse Aimás: eu só vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, porém eu não sei o que era. Você não conhece esse texto, não? Eu vou explicar a você. O filho do rei morreu. E aí Joabe manda levar notícia para Davi. Aí Davi manda um mensageiro, e esse camarada chamado Aimás aqui, ó, falou: desenrola, tá tudo bem? Ele falou: caraca, esqueci de perguntar. Você está rindo? Mas está assim de gente que quer passar para a próxima fase sem sequer terminar direito o anterior. Tem gente que você pergunta: você quer ir para onde? Ele diz: não sei, estou a fim de ir. Alice no País das Maravilhas, vai embora. Vamos aprender tudo. Casou ruim, tem gente que casa ruim mesmo. Eu tenho um problema sério quanto a divórcio, mas tem gente que não era para ter casado. O troço era Aí termina em casa com o pior. Entendeu? O primeiro era um demôniozinho assim. Agora casou com o chefe dos demônios. Porque tem gente que não pensa. Eu já brinquei com isso aqui. A pessoa, olha só, diz assim, vê se pode. Eu respeito tudo, tá ok? Mas, por exemplo, uma pessoa já casou 5 vezes. Você casaria com ela? Não pode. Fábio Júnior não pode casar mais. Não pode. Se eu falasse assim para você: eu vou para São Paulo amanhã, você vai comigo? Eu falei: São Paulo amanhã, pô? Eu já fui 4 vezes para São Paulo dirigindo, bati as 4 vezes. A primeira vez eu só quebrei nariz, a outra capotei, mas machuquei não. A outra eu quebrei uma perna, e essa última quase morri. E amanhã eu vou de novo. O que você fala? Não, vou não, lembrei que eu vou ficar resfriado amanhã. Ou seja, tem gente que não aprende nada, veio de outra igreja, arrumou uma encrencaiada danada lá, uma ciumada danada, deixou tudo por resolver e veio para cá. Aí pensa que aqui é o céu. O céu é lá em cima, depois disso aqui, ó. Aqui a chapa é quente. Tem que aprender, aqui tem fofoqueiro, aqui tem isso, tem aquilo, tem tudo. Tem gente que é casado, você é casado e fica de olho na sua mulher. Eu já vi gente de olho na minha. Já vi, eu vou falar sério. Eu falei, esse maluco é doido, sabe? Porque tem uns caras que você vê, tem cara que só uma mulher chegar perto dele, ele já entra em modo conquistador. Conhece isso? Estufa o peito, mostra os relógios. Eu acho mó barato. Os caras pensam que nós nascemos ontem, que esse é irmão desse, meu filho. E os dois estão abertos. Então aprenda a lição, aprenda com a fase e tire todas as lições de namoro que não deu certo, de casamento que não deu certo, de experiências negativas e tire. Você quer ir para a próxima fase? Aprenda tudo com a fase anterior. Ou então fica sofrendo mesmo até morrer. Uma hora Jesus volta e te leva dessa saga. E o vento levou. Poxa. Terceiro, eu fico nervoso conforme eu vou falando. E a voz? Ainda bem que eu vou para o Egito amanhã, não falo nada, né? No idioma deles vou ficar quietinho. Terceiro, quer ir para a próxima fase? Nunca se esqueça de quem te ajudou a subir e nem quem tentou te fazer descer. Lembre dos dois. Ah, pastor, se eu lembrar de quem tentou me prejudicar, aí eu vou ficar irado. Fica não, é só lembrar para deixar guardado na história, para não se repetir. Quem esquece pode correr o risco de repetir a mesma situação na sua vida. Estou falando para você ficar com rancor de ninguém, não. Mas eu gosto quando Davi está morrendo e vai bater um papo com Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 7. Olha o que Davi está dizendo. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, Salomão. E eles estarão entre os que comem na sua mesa. Sabe por quê? Porque assim se chegaram a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Olha o que Davi está dizendo.
Davi está instruindo seu filho Salomão a se lembrar de quem foi generoso, de quem o ajudou, de quem o impulsionou. É isso. Está assim de gente ingrata. Se tem uma coisa que pode matar pessoas, é a ingratidão. Isso fere demais. Nunca esqueça de quem te ajudou. Nunca. Parece que nós temos uma facilidade de lembrar só de experiências negativas. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam é: poxa, eu disse sim para você a vida toda. A primeira vez que eu falei, não. Você desconsidera tudo aquilo que eu fiz? Então aprenda. Mas ele continua dizendo no verso 8: mas esse que está também contigo, Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com a maldição atroz, no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar comigo junto ao Jordão, pelo que eu jurei ao Senhor, dizendo que eu não o mataria à espada. Mas Davi está dizendo a seu filho Salomão: cuidado com esse camarada, porque a experiência que eu tive com ele foi negativa. Davi está preparando seu filho, que agora vai para uma nova fase. E nessa nova fase de Salomão, Davi quer que ele jamais se esqueça de quem o impulsionou a vencer, mas também não se esqueça de quem tentou te prejudicar. E não é para você se vingar, não é nada disso. É para você aprender a manter um sistema de segurança ou de vigilância mediante a isso, sempre analisando se as pessoas estão mudando, e elas podem mudar para ser reintegrada à sua intimidade ou não. Hoje eu vejo pessoas que mudam de nível porque outras a impulsionaram. É o que eu disse aqui quando eu homenageei o Marquinhos e o Paulão. Eles fazem parte do meu passado, me impulsionaram. Hoje, com todo o respeito que eu tenho a vocês, mas a nível de projeção, minha projeção é muito maior do que a de vocês. Mas o último dia da minha vida aqui nessa terra, você pode ter certeza que eu ainda vou lembrar o que essas pessoas fizeram por mim. Agora também não esqueço quem fez coisa ruim, não. Assim de gente, ó, chamava de palhaço, dizia que eu não tinha conteúdo. E está assim de gente que chamou e hoje é membro aqui. E não sabe que eu sei. Aí os outros vêm: pastor, sabe aquele fulano que está lá? Falava que o senhor era palhaço. Eu falei: falava? Falava. Qual mensagem? Aquela que era mesmo. Eu fui falar com Deus, reclamar, e os outros me chamavam de palhaço. Sabe que Deus falou comigo? Deus, você é meu bobo da corte, eu sou o rei. Eu falei: não era isso que eu queria ouvir, não, pô. Eu queria ser o conselheiro, sábio. Aí me chamou de bobo, Deus. Nem pude reclamar, igual a mulher que Jesus chamou de cachorro. Eu falei: não vou fazer nada, porque você é cachorro. Com quem que ela ia reclamar, se quem chamou foi Jesus? Fala: Pedro. Ele me chamou de cachorro. Ele falou: e eu que chamo de Satanás. Brinca com ele não, que isso é uma... isso é terrível quando está nervoso. Chama os outros de víbora. Você tá... Mas é sério. Nunca esqueça, nunca. E pensa um troço que eu guardo: é quem me faz coisa de bom. Eu tenho essa facilidade. Fez algo de bom para mim, ó, vai ser difícil. Vai ser difícil. Às vezes me prejudica, mas eu estou nem aí. Eu boto lá na balança, mas fez isso por mim, mas me ajudou. Então aprenda. Você quer ir para a próxima fase? Nunca esqueça de quem. Às vezes vale a pena falar para quem está do seu lado agora: olha para quem está do lado aí que você ajudou. E fala assim: nunca esqueça de mim. Eu te ajudei pra caramba. Olha para mim aqui, querido. Nunca esqueça de mim. Eu te ajudei pra caramba. 4. Quer mudar de nível? Nunca negligencie a responsabilidade que você tem no nível atual. Entenda que por menor que seja seu nível, médio ou grande, ele requer de você responsabilidades. E que elas precisam ser aceitas, administradas, para que você esteja apto para passar para a próxima fase. É assim que funciona. Quando nós olhamos um texto de Mateus, capítulo 27, verso 24, ele diz o seguinte: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente diante desse justo. Considerar isso. Preste atenção. Ele tem um posicionamento. Você pode olhar para a profecia e Jesus tinha que cumprir? Sim. Mas olha a decisão covarde de um cara que estava num posicionamento
onde ele poderia defender o inocente. Ele mesmo disse: eu estou aqui diante de um inocente e eu vou preferir me ausentar disso. Me permita falar, e daqui uns dias eu não vou mexer mais nisso. Mas preste atenção, nós estamos num dos momentos mais importantes, pelo menos da geração que eu vivi até agora, politicamente. Não dá mais para não se posicionar. Não dá mais para não se posicionar. Talvez você não tenha um bom, um ótimo, mas está na hora de você olhar o menos danoso, o menos prejudicial. Nós estamos num nível decisivo. Essa é a grande verdade. E o que nós vamos fazer nesse ambiente? O que é que nós vamos fazer agora? Você quer ir para o próximo nível? Não negligencie a responsabilidade que você tem no nível atual. É importante nós entendermos isso, amadurecermos isso, olharmos para as nossas decisões e não nos acovardarmos, entendendo que nós fazemos parte de um tempo e que independente da fase da sua vida ou do nível, se você tem um nível de solteiro, você tem as responsabilidades desse nível. Casou, você tem outras responsabilidades. Você tem filho, você tem outras responsabilidades. Você tem prestações para pagar, você está em outro nível. Cada nível requer de você responsabilidade e conclusão, até que você esteja apto a passar para a próxima. Gente, a grande maioria dos problemas que nós vemos as pessoas enfrentando não tem a ver com demônios. Eu já falei isso aqui. Quando é com demônio é fácil. Ah, a pessoa está endemoniada, vamos lá, pega o óleo aí, bota na testa dela e faz: demônio, sai dela! E o demônio sai. Agora, quando não tem demônio, é a pessoa. Aí você unge ela e faz o quê? Sai de você mesmo. Sai daí, infeliz. Não, decisões. Nós precisamos entender, não dá para negligenciar a responsabilidade do nosso nível atual. Isso eu sempre aprendi na minha vida. Eu tinha uma vida de solteiro, e ela foi boa, mas ela acabou quando mudou de nível. Eu me casei em 92. Eu tinha uma vida sem Jesus. 92 também, que eu casei com Jesus e com a Mary. E tudo em 92. Louvado seja Deus. Aí mais à frente um pouquinho chegou o primeiro filho, outra fase, outro nível. Aí depois veio o segundo, logo atrás do primeiro, não foi ver? Isso, que negócio de fazer filho nós era bom. Mas aí eu falei: não dá não, porque 2 anos de casado nós tem 2. Hoje com 30. Eu ia ter o quê? Como é que ia ser? Bolsa Família, né? Mas níveis. Hoje você pode fazer coisas porque você está em nível que eu não estou. Por exemplo, se você chegar aqui e me xingar, ninguém fala nada. Mas se eu falar assim: é você, ou vai você. Nossa, viu para onde o pastor mandou? Ué, mas mandou primeiro, então vá, eu. Mas os outros não podem ir, por causa do nível, é desse jeito. Os outros fazem contramão, se eu fizer. Viu, pastor, menino? Os outros param no estacionamento, no lugar errado. Ou param, os outros já olham, viu, pastor, ali, mano? Não, ó. Nossa, não vai para o céu não, viu, que exemplo que ele dá. Todo mundo está indo, todo mundo está indo, todo mundo está indo, todo mundo. Mas eu não sou todo mundo, eu sou um cidadão do céu, tenho minhas responsabilidades. Então aprenda que você não é qualquer um. Você tem responsabilidade dos seus níveis. E tem que guardar isso se você deseja crescer. E por último, 5. Vamos lá, só aqui, rapidinho. Não interessa o nível, repita comigo, não interessa o nível que você alcance, Deus sempre estará acima. Segundo, aprenda todas as lições do nível anterior. Terceiro, nunca esqueça de quem te ajudou a subir e de quem tentou te fazer descer. Quarto, nunca negligencie a responsabilidade do nível atual. E quinto, para eu terminar, quanto maior for sua base, menores serão seus riscos. Quer mudar de nível? Estabeleça. Se estabeleça. Se solidifique onde você está. É muito importante você entender isso. A vida cristã não é uma prova de velocidade. Não é uma prova de 100 metros, onde vai terminar em segundos. Na vida, a prova é de resistência. Ela é longa. É uma maratona. Com ambientes que você vai precisar vencer, como subidas, descidas. Por isso, quanto maior for a sua base no Evangelho,
quanto maior for sua estrutura de base para se casar, quanto maior for sua estrutura de base para montar um negócio, quanto maior for a sua base, ok? Menores serão os seus riscos de cair. Não tenha pressa em crescer. Não tenha pressa. Num terreno íngreme, uma trepadeira começou a circular uma palmeira de aproximadamente 20 metros, 25 metros de altura. E a trepadeira enrolou na palmeira. E 45 dias depois, aquela trepadeira estava lá no alto da palmeira. E aí ela, conversando com a palmeira, disse: quanto tempo você levou para chegar aqui? E ela disse: 40 anos. E a trepadeira disse: pois é, eu cheguei aqui em 45 dias. Demorou você, hein? 2 semanas depois, veio uma tempestade, uma enxurrada. E a água desceu. E arrancou a raiz da trepadeira. E a trepadeira começou a murchar. E a palmeira disse para ela: eu levei muito tempo para chegar onde eu estou, mas eu tenho raízes. Eu estou bem fundamentada. Hoje, na pandemia, tem pastores aqui que devem conhecer bem isso. Nós estamos com uma rotatividade tão grande de pessoas. Pessoas que pareciam firmes e que não estão. Você não sabe mais o que é firmeza no ambiente evangélico. A superficialidade tem tomado conta da maioria das pessoas. E o que elas querem é subir de nível. O que elas querem é cargos, notoriedades. O que elas querem são bens materiais. O que elas querem são ascensão. É saber qual é o próximo nível, para onde o Senhor está nos levando, para onde é que nós estamos sendo conduzidos. Mas antes de mudar de nível, vamos aprender essas 5 lições. Porque nós não caímos de paraquedas aqui não, meu irmão. Tem 30 anos, ou melhor, 31, que nós estamos servindo a Deus. E tem gente que caminha comigo aí, pelo menos bem próximo, a quase tudo isso. Nunca fui um dragão cuspindo fogo espiritual. Mas também nunca fui fabricante de sorvete geladinho. Estou sempre aí, ó. Já chegou gente aqui mais quente do que eu. Cadê? Está no necrotério. Gelou. Isso. Eu aprendi isso. Então nós vamos de fé em fé, de glória em glória, vamos aí. Estamos com 8 anos, daqui uns dias. Não sei quem falou aqui que daqui um dia eu não vou estar mais aqui. Marquinhos. O pastor vai morrer. Foi assim, sim, morrer. Passar dessa para melhor. Eu falei, nossa, nem pensava nisso hoje. Mas eu quero tirar todas as lições de tudo. De viver com gente difícil, de viver com gente fácil, de ser casado. Você que não casou, casa. Pra você saber o que é bom para tosse. Vem sofrer com a gente. Entendeu? Você que nunca construiu nada, construa. Você que nunca trabalhou na igreja, vem trabalhar para você ver se é fácil. Eu amo tudo isso. Então o que eu faço aqui, assim uns 50 anos de ministério. Louvado seja Deus. Certo? Que eu viva bastante. Eu oro todo dia pela ela, Limere. Oro, pastor Lando, falando assim, Senhor, abençoa essa mulher, para ela nunca ficar viúva. Eu abençoo a vida dela.